A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs, servos e servas de Deus. A você, meu amigo, é uma alegria poder estar de volta aqui ao canal Palavra de Esperança. E a você que está pela primeira vez, eu sou José Roberto, estou aqui nesse canal Palavra de Esperança, trazendo uma palavra de esclarecimento, uma palavra de esperança e também orando pela sua vida. Eu quero trazer uma reflexão hoje sobre a família biológica de Jesus. Eu quero falar sobre Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos biológicos de Jesus. Antes de entrar na mensagem, eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque esta mensagem é uma mensagem de poder. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Com esta mensagem, todas as vezes que eu dou um estudo bíblico para um amigo católico, com esta mensagem, ele aceita Jesus. Eu quero deixar aqui um testemunho antes de eu entrar. Aqui na cidade que eu estou, tem um moço, um rapaz, ele era o braço direito do padre. E assim que eu cheguei na cidade, primeiramente eu preguei para a esposa dele aceitou Jesus dentro da loja. Ela foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou, não veio congregar comigo, mas está servindo a Deus em outra igreja. E o seu esposo continuou servindo ali na igreja católica, na sua crença. E um dia, era 11 horas da noite, a irmã ligou para mim e disse: pastor, desculpa eu estar ligando a essa hora, que meu esposo está fazendo uma pergunta sobre Maria e eu não sei muito responder. O senhor poderia responder para ele? Eu disse: passa o telefone para mim. Aí cumprimentei ele, uma boa noite, e eu disse para ele: meu amigo, qual é a sua dúvida? Ele disse: a minha dúvida, pastor, é que nós católicos ensina que Maria só teve Jesus Cristo, e vocês evangélicos ensinam que Maria teve mais filho. Eu disse: tá bom. E tudo que eu falei para ele é o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Aí terminei a ligação, perguntei para ele: ficou claro, tem alguma dúvida? Ele disse: não. Menos de 2 meses ele foi lá, procurou o padre, disse: padre, eu vim avisar que a partir de hoje estou saindo da igreja católica, estou indo para o outro lado. O padre disse para ele: vai com Deus, meu filho, você está certo. Então, meus amados, agora há poucos dias eu evangelizei uma jovem, mostrando esse estudo bíblico, e esse estudo está na mente dela. E ela está passando para alguém, e alguém está dizendo: menina, você está louca, quem falou isso? Eu encontrei um crente na rua, ele me disse isso. Então a semente está plantada, e eu quero falar nesta oportunidade sobre Maria, mãe de Jesus, e os irmãos biológicos de Jesus. Vem comigo pela palavra de Deus, a Bíblia é verdadeira. Mateus capítulo de número 1, versículo 18 a seguir diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria difamar, intentou deixar secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, sua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Eu quero fazer 2 colocações aqui. Primeiro,
Versículo 18 diz que havia Maria, mãe de Jesus, estava desposada com José. A palavra desposada quer dizer casada. Então Maria já estava casada com José. Porém, o casal não tinha ainda se dormido junto. Eles não tinham ainda tido relações sexuais. E nisto, quando Maria aparece grávida, José quis deixar, porque ele não tocou em Maria, e ela apareceu grávida, ele quis deixar. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele: não deixe tua mulher. Como dizia assim, ela não te traiu, porque está gerado nela é do Espírito Santo. E José recebeu sua mulher Maria. E o versículo 25, querido, deixa claro, aqui no versículo 25 diz assim: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito. Então José não conheceu Maria enquanto ela estava grávida. A palavra conheceu aqui ele não teve relação sexual com Maria enquanto ela estava grávida. Porque, para você entender que a palavra conheceu está referindo-se à relação sexual do casal, é só você ler Gênesis capítulo 4, verso 1 e o outro versículo que diz: e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho e pôs o nome Caim. Aí depois, no capítulo 4 mesmo, vai dizer: e tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho e pôs o nome Sete. Então a palavra conheceu aqui está relacionado ao relacionamento sexual do casal. Então o texto é claro dizer que José não teve relação com Maria enquanto ela estava grávida. Depois que Maria deu à luz a Jesus Cristo, aí sim, o casal passou a viver a sua vida de marido e mulher normalmente, como todos os casais vivem. Vamos para o livro de Lucas, capítulo de número 1, Lucas capítulo 2, para confirmar o que também foi dito por Mateus. Lucas capítulo 2, versículo de número 5, 6 e 7. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito. E envolveu em um pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, observe que Maria estava ali na cidade de Belém, com José, seu esposo, grávida, e naquela noite ela deu à luz ao seu filho primogênito. O que é a palavra primogênito, meu querido? A palavra primogênito quer dizer o primeiro. Então Jesus foi o primeiro filho biológico de Maria. Agora nós vamos entender que depois então que Jesus nasceu, Maria e José se ajuntaram normalmente e passaram a ter a sua vida normal de casal, suas relações sexuais, sua intimidade de casal. E como se chamava os irmãos de Jesus? Vamos ver Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 54 a seguir. O texto sagrado diz assim, Mateus, capítulo 13, versículo 54 a seguir. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhava e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tanta sabedoria? Então esses são os irmãos de Jesus, filho de Maria. Quando Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, ensinando, as pessoas conheciam Maria, as pessoas conheciam José, conheciam os irmãos de Jesus, conheciam as irmãs de Jesus. Então eles perguntaram: peraí, de onde é que veio tanta sabedoria para esse homem?
Ele não é o filho de José o carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José e Simão e Judas? E as irmãs dele nós conhecemos. Como que ele tem tanta sabedoria assim? Além disso, Jesus não foi na escola, meu querido. E por isso que ele ficava admirado, por conhecia a família biológica de Jesus e ficava admirado por Jesus ter tanta sabedoria. Mas a sabedoria de Jesus vinha do céu. Então esses eram os nomes dos irmãos de Jesus, filho de Maria. Nós podemos compreender melhor que os irmãos de Jesus aqui não é o primo, não é primo, porque quando era primo, a Bíblia deixa claro que Maria, por exemplo, Maria era prima de Isabel, a mulher de Zacarias, mãe de João Batista. Jesus era primo de João Batista, Maria era prima de Isabel. Tanto é que quando o anjo lhe apareceu para falar com Maria do nascimento de Jesus, Maria ficou assim meia duvidosa. Aí o anjo disse assim, a tua prima Isabel está grávida e já é o 6º mês. Então Maria sim era prima de Isabel. Agora os irmãos de Jesus Cristo era realmente irmão biológico, irmão de sangue. Vamos ver a diferença, meus queridos irmãos, dos irmãos biológicos de Jesus com o discípulo de Jesus. Por quê? Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, certo? O discípulo de Jesus andava com Jesus. Já os irmãos de Jesus não andavam com Jesus. Vamos ler Mateus capítulo de número 12, versículo 46 a seguir. E estando Jesus ainda, estando falando ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora sua mãe e seus irmãos, e quer falar-te. Porém, Jesus respondendo, disse-lhe ao que falava: quem é a minha mãe e quem é meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Observe no texto, Jesus estava em um local ensinando a multidão, juntamente com seus discípulos. E de repente chega Maria com seus filhos, Tiago, José, Simão e Judas, e manda alguém ir lá dentro chamar a Jesus. E alguém então entra naquele lugar que Jesus estava e disse: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e quer falar contigo. Aí Jesus estende as mãos para os discípulos e disse: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Olha aqui, esses aqui são meus irmãos. Então veja bem que Jesus estava sendo chamado lá fora pela sua família biológica, e ele aponta que o seu discípulo é seus irmãos e irmãs espiritual, filho de Deus, família espiritual. Então observe que Maria com os seus filhos estava por lado de fora, Jesus com seu discípulo estava por lado de dentro. Então veja que os discípulos de Jesus andavam com Jesus, já os irmãos de Jesus não andavam com ele. Por quê? Porque os irmãos de Jesus Cristo, meus irmãos, o irmão de Jesus era incrédulo. Os irmãos de Jesus, os filhos de Maria, não acreditavam que Jesus Cristo, seu irmão mais velho, era filho de Deus. Vamos ler isso no Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo 7, verso 1 diz: E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes.
porque não há ninguém que procura ser conhecido que faça coisas, algumas ocultas. Se faz estas coisas, manifesta ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegada ao meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras é má. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não é chegado. Nós vamos ouvir aqui os próprios irmãos de Jesus. Falou para Jesus: já que você diz que faz milagre, vai lá para a festa, vai fazer milagre para os teus discípulos ver que tu és o Filho de Deus. Então vai lá para a festa. Aí Jesus falou: não, eu não vou agora, porque ainda não chegou a hora de eu morrer. A hora para vocês, para morrer, vocês têm, qualquer hora vocês morrem, mas eu tenho a hora certa. Então veja que o texto, olha só, e quem está testificando disso aqui, meus irmãos, é o apóstolo João. E João conviveu com Jesus, João conheceu pessoalmente a família de Jesus, e João vem a testificar dizendo, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Os filhos de Maria não acreditavam que o seu irmão Jesus era filho de Deus. Então veja por que eles não andavam com Jesus, porque eles eram incrédulos. Vamos ainda mais um texto falando a respeito de Maria e os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, meus amados, ela não subiu ou não foi levada ao céu de corpo e alma. Maria não está no céu de corpo e alma, por duas razões. Primeiro, vamos ler Lucas capítulo 20 e o versículo 34 a 35, que mostra que lá no céu não tem corpo feminino, lá no céu não tem separação de sexo. Então Maria não está lá no céu como mãe de Deus e nem como mãe da humanidade, porque lá no céu não tem corpo feminino e nem masculino. Olha o que diz o texto sagrado. Lucas capítulo 20, versículo 34 e 35. E respondendo Jesus disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havido por digno de alcançar o mundo eterno e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem será dado em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filho de Deus, sendo filho da ressurreição. Então Jesus deixou claro para os saduceus. O saduceu perguntou para Jesus, falou: Jesus, no tempo de Moisés teve um homem ou uma mulher, teve uma mulher que casou com 7 irmãos, casou com o primeiro morreu, não deixou filho, e assim casou com 7, nenhum deixou filho. No dia da ressurreição, qual dos 7 vai ser o marido dela? Jesus falou: vocês erram porque não conhecem as escrituras, porque quando chegar no céu, lá não existirá casamento, e nem vai se dar em casamento, porque todos terão o corpo como o corpo de anjo. Anjo não dorme, anjo não come, anjo não bebe, anjo não sente sede, anjo não tem relação sexual, porque anjo não tem sexo masculino ou feminino. Anjo é corpo espiritual. Então todos que vão para o céu, tanto homem como mulher, o seu corpo será espiritual. Então lá no céu, Maria não está de corpo e alma. Veja bem, meus queridos irmãos, outra razão porque Maria não foi levada para o céu. Quando Jesus subiu ao céu,
Maria não foi levada por Jesus. Alguém disse que quando Jesus subiu, Jesus levou Maria com ele. Vamos ver o texto sagrado. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 7 a seguir. E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio tempo. Vamos para o versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultou-se os seus olhos, e estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, porque estáis olhando para o céu? E este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste voltar. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estava Pedro e Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Alfeu, e todos estes perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então veja que Jesus subiu, voltou para o céu. O discípulo que estava no Monte das Oliveiras, que viu Jesus subir, voltou para Jerusalém e foi para o cenáculo. E no cenáculo já estava ali na oração, esperando o batismo com o Espírito Santo, os apóstolos, com todas as mulheres. E entre essas mulheres estava Maria, mãe de Jesus, e os seus filhos. Então Maria não foi levada ao céu. Então Maria não está no céu de corpo e alma. Maria, ela não foi levada, porque Jesus subiu, foi para o céu e ela continuou na terra. E eu tenho certeza que Maria foi batizada com o Espírito Santo também, junto com seus irmãos. Agora, por que os irmãos aqui já estavam junto na oração? Porque os irmãos de Jesus, os filhos biológicos de Maria, só acreditaram que Jesus Cristo, seu irmão mais velho, era filho de Deus depois que Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Então agora observe que Maria, juntamente com seus filhos, já estava no cenáculo orando, buscando a presença de Deus. Tanto é que Tiago se tornou apóstolo, Judas se tornou apóstolo depois que o seu irmão mais velho ressuscitou, se converteu, né? Jesus ressuscitou, apareceu, aí eles se converteram. Você vai ver na carta de Tiago e a carta de Judas, Tiago e Judas ali são irmãos biológicos de Jesus. Então eles só se converteram depois que o seu irmão apareceu para ele com o corpo ressuscitado, mas antes ele não acreditava. Então, meus queridos irmãos, é uma reflexão sobre a família biológica de Jesus Cristo. Nós podemos ver ainda muito mais colocações, meus amados. Maria, ela não é mediadora entre Deus e os homens. Por que Maria não é mediadora entre Deus e os homens? Porque o texto na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então veja bem que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Maria não é mediadora entre Deus e os homens. E sim, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então nós podemos refletir bem sobre esse estudo da palavra de Deus. Eu fiz um resumo, porque é profundamente, eu gosto de aprofundar quando eu estou com alguém pessoalmente, que aí eu tenho tempo. Então eu estou resumindo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então deu para você entender que Jesus tinha uma família biológica, que Maria
ela foi mãe de filhos e filha, que Maria não continuou virgem, como ensina a Virgem Maria, não, ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela coabitou normalmente com seu esposo José. E esta palavra é uma palavra de incentivo a você, meu irmão, para evangelizar, esclarecimento. Amém? Não estamos aqui atacando a fé, a crença de ninguém. Eu estou trazendo esclarecimento bíblico por o que a Bíblia diz a respeito de Maria e os seus filhos biológicos. Então esta é a mensagem que eu trago neste vídeo, esse esclarecimento bíblico para a nossa vida neste dia de hoje. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí alguém pode perguntar assim, mas no Evangelho de João, no capítulo de número 2 e o versículo de número... Vou ler do versículo 1, a transformação da água em vinho. Versículo 4. Veja bem, o versículo de número 3 para a gente entender. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Disse-lhe, pois, Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Pronto, Maria falou, não faça nada. Não faz nada, eu não mando em nada, quem manda é ele. Faz tudo o que Jesus mandar. Amém? Esse é o mandamento. É a única coisa que Maria deixou. Fazei tudo o que ele mandar. Não é para fazer nada. Maria não manda a gente fazer nada, a não ser isso aqui, obedecer a Jesus Cristo. E outra observação aqui rapidamente. Observe pela Bíblia, que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas é para você observar. Olha, veja bem no versículo 4. Disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Você vai ver em outro texto, quando Jesus estava na cruz, Jesus disse para Maria, mulher, eis aí teu filho, apontando para o apóstolo João, e disse para João, eis aí tua mãe, porque quando Jesus morreu, Maria foi morar com João, porque José já havia falecido. Então Jesus passou a responsabilidade de cuidar de Maria, o apóstolo João. E nós podemos ver também em outro texto, Jesus chamando Maria de mulher e não de mãe, é quando Jesus estava no meio dos doutores, lá em Jerusalém. Quando Jesus fica para trás, Maria com José volta procurando Jesus e diz que ele estava no meio dos doutores. E ela diz, meu filho, por que tu fizeste assim? Aí Jesus responde, mulher, não sabes que eu estou tratando do negócio do meu pai, tratando o Pai, o Senhor Deus? Então, meus amados, esse é um estudo, amém? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer melhor. Fiz um resumo para você entender que Maria não é digna de adoração. Maria não é intercessora, Maria não é mediadora, Maria foi uma serva de Deus, ela é a irmã de todo aquele que faz a vontade de Deus, como disse o próprio Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.